Capítulo 1 Retorno da primavera. O inverno rigoroso terminara, e a temperatura já se fazia mais amena. Os dias escuros e carregados, as tempestades de neve, que impedia a todos de sair, obrigando-os a se manter dentro das isbas, aquecidos pelo fogo da lareira, ficaram para trás. Sob os raios de sol, a neve derretia, caindo em gotículas e formando poças no início, depois filetes de água e em seguida um riacho que corria rumorejante entre as pedras, no solo rochoso. A terra cobria-se de gramíneas verdejantes e os campos coloriam-se de flores de tonalidades variadas. As árvores, de galhos escuros e ressequidos, voltavam a florescer, repletos de vida. Essa cascata de luzes, num prenúncio de primavera, trazia a esperança de dias melhores e mais felizes. Pequenos animais atreviam-se a sair de suas tocas e esconderijos, aquecendo-se ao sol da manhã. Ao fundo, contrastando com o céu muito azul, os urais, imponentes e intocáveis, deixavam-se ver à distância, cobertos de neve, numa paisagem belíssima e impressionante. Ao longe, o sol, incidindo nas ravinas, criava brilhos e sombras, permitindo visualizar cascatas iluminadas como luzes a despencar das alturas, formadas do gelo que derretia. Ainda fazia muito frio. Naquela manhã, na pequena vila de Mujiques, os moradores saíam de suas isbas, animados e satisfeitos, deixando as indumentárias mais pesadas e escuras, vestiam-se agora com roupas mais leves e coloridas. Os homens trajavam calças largas, amarradas na cintura e presas nos tornozelos, camisas abertas, sem gola, debaixo de casacos de lã. Usavam botinas de couro e, cobrindo a cabeça, um pequeno barrete. As mulheres vestiam saias rodadas, de cores vibrantes, blusas brancas de mangas compridas, sobre as quais colocavam grande chale franjado, sobre a cabeça e as costas, jogando-se um dos lados sobre o ombro, nos pés calçados de couro grosseiro e resistente. Na praça do vilarejo, que consistia apenas de um terreno limpo rodeado pelas isbas, semanalmente uma pequena feira agitava os habitantes. Durante o inverno, tudo era mais difícil e raro, mas agora, com dias melhores, voltavam a realizá-la. As bancas rústicas restringiam-se a uma mesa pequena onde eram expostos os produtos. Estes também podiam simplesmente ser colocados no chão, sobre uma toalha, e cada um oferecia o que tinha de melhor, fosse para vender ou para trocar. Havia frutas secas, castanhas, carnes, cereais, peixes salgados, pães, bolos e guloseimas, que atraíam especialmente as crianças, mas também roupas, calçados, ferramentas e outros produtos. Como a vida social no vilarejo era bastante restrita, essa era a ocasião em que os moradores, reunindo-se, aproveitavam para conversar, saber das novidades, falar dos negócios, contar anedotas. Riam de tudo e de nada, sentiam-se felizes apenas. Naquela manhã, Masha também saiu de casa para ir à feira. Levava uma cesta de fibra trançada, acompanhada pela filha Ludmila. De braços dados caminhavam pela vila rumo à praça. À passagem delas, todos se voltavam, admirados, para contemplar a graciosa Ludmila. Jovem de apenas 14 anos, Ludmila ou Mila, para os mais íntimos, atraía a atenção de todos por sua beleza e graça. Seu rosto era pequeno, delicado,
a pele clara e acetinada, os olhos escuros e amendoados, eram recobertos por longos cílios, o nariz, pequeno e bem feito, e a boca vermelha como as romãs, era delicada e de contornos voluptuosos. Emoldurando o conjunto, uma massa de sedosos e longos cabelos negros e sustentando a cabeça soberba, um pescoço de cisne. Quando andava, seu corpo esguio parecia o de uma rainha, pelo porte e elegância naturais. Tudo isso, porém, que as outras pessoas notavam, passava-lhe completamente despercebido, uma vez que não se dava conta da profunda impressão que causava nelas. Quando alguém perguntava à mãe de Ludmila quem ensinara a ela tais maneiras, pois mais parecia uma princesa, a contrastar com o jeito rude das pessoas da vila, Masha respondia que eram naturais da filha, que sempre fora assim. Masha e o marido, pessoas do campo sem qualquer instrução, não tiveram condições de orientá-la, e alguém que pudesse fazê-lo jamais se aproximara da menina. No fundo, as atitudes de Ludmila causavam espanto até mesmo na mãe e em Boris, seu esposo. Ninguém sabia explicar. Ao chegarem à feira, foram envolvidas pelos amigos. Dmitri Alexeyevich, um jovem interessado na bela Ludmila, aproximou-se gentil. Bons dias, como tem passado? Boris não veio? Bom dia, Dmitri. Boris está aproveitando a ocasião para plantar nabos. O tempo está excelente. Sem dúvida, Masha. Irão participar das festividades à noite? Sim, certamente. Não poderíamos faltar. Ludmila só fala nisso. A moça, tímida, baixou a cabeça encabulada e o rapaz corou de satisfação. Na verdade, a família de Ludmila fazia gosto nesse interesse do rapaz pela filha. Dmitri era bom moço, trabalhador, honesto e filho dedicado. Enfim, não havia partido melhor naquela região. Seguramente, se viessem a casar-se, Ludmila seria muito feliz com ele. A jovem, porém, mantinha-se retraída, sem dar-lhe muitas esperanças. Quando Dmitri afastou-se, atendendo ao chamado do pai, Ludmila acompanhou-o com os olhos. Sim, tinha que admitir, ele era um rapaz bonito, gentil, tinha um lindo sorriso e era seu amigo desde a infância. Mas só isso. Ela não o amava, como não amava homem algum. Porém, resignada, conformava-se, pensando que acabaria por casar-se com ele. Com quem mais? Todos os outros moços do vilarejo, conquanto amigos, eram feios, sem graça, rudes, e ela nunca iria interessar-se por nenhum deles. Assim pensando, começara a olhar para Dmitri como seu futuro noivo. Pelo interesse dele em saber se compareceriam à festa, logo mais à noite, e o olhar com que ele a envolveu, notou que havia algo mais no ar. Talvez fosse até pedi-la em casamento, quem sabe? Ludmila suspirou, desalentada. Não era o que sonhara para sua vida, mas que fazer? Alguém se aproximou de Masha. Correm boatos de que foram vistos guerreiros cossacos, passando pelas aldeias vizinhas, e dizem até que estão acampados aqui por perto. Será que Boris viu alguma coisa, algum movimento suspeito? Surpresa, a boa mulher pensou um pouco e respondeu: Ignoro. No entanto, creio que Boris, se tivesse visto algo estranho perto de nossa casa, teria me alertado. Pode ser, insistiu o outro. Sendo assim, não deixe de avisá-lo. Boris deve ficar de sobreaviso. Se realmente existem estranhos nas imediações da vila, precisamos ficar atentos. Não sabemos suas intenções. Será necessário tomar providências. Pode deixar, falarei com meu marido. Masha e Ludmila
fizeram suas compras e logo estavam de volta. Antes de entrar em casa, encontraram Boris, que retornava da pequena plantação, todo sujo, mas contente pelo trabalho realizado. Masha relatou-lhe o que ficara sabendo na feira e ele a tranquilizou. Acalme-se, mulher. Andei por aí e não vi ninguém, muito menos estranhos. Vamos entrar, estou com fome. A refeição não tarda, deixei tudo adiantado, é só esquentar. Vá se lavar, que enquanto isso eu termino e coloco a panela na mesa. Enquanto atiçava o fogo, ela se lembrava da recomendação que ouvira, e sem saber porquê, uma sensação de perigo invadiu-a no peito. Bobagem, pensou, procurando esquecer o assunto. Sentaram-se os três para a refeição, que, muito simples, constava de um cozido de legumes, pão, leite e queijo de cabra. Boris, hoje à noite terá festa na aldeia. Não podemos faltar, disse Masha, lançando um olhar curioso para ver a reação da filha. Mergulhado no prato de comida, ele apenas rosnou, o que Masha alegremente interpretou como um sim. Animada com o rumo dos acontecimentos, ela considerou, cortando um naco de pão. Encontramos Dmitri Alexeyevich. Acho até que ele nos fará uma surpresa esta noite. Que surpresa, mulher? Indagou, levantando a cara do prato e mantendo suspenso o braço com a colher. A esposa deu uma risadinha. Ela era de pele bem clara e seu rosto gordo e rosado ficou ainda mais corado de satisfação. Isso eu não sei, vamos aguardar, disse revirando os olhinhos. Você sabe de alguma coisa, filha? Questionou o pai. Não, meu pai, não sei de nada, disse Ludmila abaixando a cabeça. Então vamos comer em paz, resmungou, compreendendo que a mulher escondia algo, o que o deixava sempre incomodado. Na verdade, Masha fazia gosto no casamento entre sua Ludmila e Dmitri Alexeyevich, porque ele era o melhor partido da aldeia e filho de Alexei Grotienko, intendente do proprietário daquelas terras, que gozava de muito prestígio. Era Alexei quem resolvia todos os problemas da propriedade, visto que o barime conde Konstantin Kamerovitch raramente visitava seus domínios, preferindo a agitação da corte. Podia ser encontrado ora em Moscou, ora em São Petersburgo, pois tinha residência nas duas cidades. Cercada de carvalhos e de plátanos, em meio a um lindo gramado, erguia-se a grande mansão do conde. Não poderia dizer que fosse bonita, com seus tijolos vermelhos e suas paredes retas, mas era uma construção sólida e imponente, quase como uma fortaleza, construída no século XVI por um ancestral preocupado com ataques de bandoleiros, que a cercara com um alto muro e um grande portão de ferro. Ladeando o portão, duas grandes tochas faziam a iluminação à noite. O conde era um bom vivant, deixava tudo a cargo de seu intendente, que residia numa casa aos fundos da mansão, e, somente preocupado com as rendas que recebia por ocasião das colheitas, permitia a seus mujiques, ao contrário de outros proprietários, terem as próprias plantações de verduras e legumes e até criação de pequenos animais, como porcos, galinhas e cabras. Diga-se de passagem, essa maneira de agir era diferente para a época, tendo em vista que, apesar de oficialmente extinta a escravidão na Rússia em 1861, os mujiques ainda eram considerados verdadeiros escravos até aquela data. Assim, eles trabalhavam nas desiatines de trigo, aveia e cevada, que se estendiam por grandes acres de terra, mas também podiam cultivar suas hortas, de onde tiravam o alimento. Tudo mais ficava a cargo de Alexei.
Lá pelo meio da tarde, trajados com suas melhores roupas, Boris Moriscov e a família tomaram rumo da vila, encontrando outros habitantes das redondezas, que também se dirigiam à praça. Conversando animadamente, fizeram o resto do trajeto. Masha levara uma cesta de pãezinhos doces, recheados com geleia de maçã, apreciados por todos. Armavam uma grande mesa no centro da praça e ali cada um que chegava ia colocando suas oferendas e quitutes. Nessas ocasiões, era costume cada família trazer um prato diferente para comemorar a chegada da primavera. A noite ainda não chegara, mas a praça já estava cheia de gente. O vento parara de soprar. Fazia muito frio, mas estavam acostumados e ninguém se incomodava. Ao anoitecer, acenderam 2 fogueiras, que iluminavam tudo ao redor, lançando reflexos avermelhados e aquecendo o ambiente. Os músicos acomodaram-se e começaram a tocar, alegrando a noite e contagiando ainda mais o povo. As danças não se fizeram esperar. Cantaram, dançaram, comeram e beberam, enquanto as crianças brincavam. A certa altura da festa, as moças da aldeia começaram a se apresentar, dançando para assistência. Chegou o momento em que pediram a Ludmila que dançasse. A jovem, sempre tímida, corando de vergonha, sem poder esquivar-se, dirigiu-se ao centro da roda. Os músicos começaram a tocar e todas as atenções fixaram-se nela. Trêmula, ela fechou os olhos para não ver nada à sua volta e principiou a dançar. Logo aos primeiros passos, a delicadeza dos gestos, a expressão do rosto, os movimentos sinuosos encantaram a plateia. Aos poucos, ela foi se soltando e se deixando dominar pela música e pelo prazer da dança. A melodia, lenta a princípio, sincopada, ficou cada vez mais agitada e voluptuosa, sensual. Aos poucos, acompanhando a música cada vez mais alta, mais acelerada, mais exigente, a flama ardente que existia em Ludmila expressava-se em giros e volteios, e ela, com as mãos segurando delicadamente a barra da saia, deixava à vista as botinas, até finalizar na ponta dos pés com os braços levantados. Aplausos e gritos de admiração surgiram de todos os lados. Após a dança, como se voltasse a ser ela mesma, Ludmila foi sentar-se junto da mãe, tímida e insegura. Ninguém se dera conta de que, em silêncio, um bando de guerreiros cossacos havia se aproximado do vilarejo. Evitando que os cavalos fizessem ruído, calados, entraram na vila e acercaram-se da praça, atraídos pelas fogueiras que podiam ser vistas à distância, pelo som da música e pelo vozerio alegre. Chegaram justamente no momento em que Ludmila foi convidada a dançar. O chefe fez um gesto e todos estacaram, em respeitoso silêncio. Acobertados pelas sombras, visto que na noite escura apenas as estrelas brilhavam no firmamento, eles viam perfeitamente o que se passava na praça, à luz das fogueiras, apesar de ninguém conseguir vê-los. Quando a dança terminou, eles estavam extasiados. O chefe do grupo aproximou-se em seu cavalo lentamente. Ao chegar mais perto, o animal relinchou, alertando os aldeões. Foi visto por um dos moradores, que se pôs a gritar, gerando pânico nos demais. Socorro! Alerta! Estamos sendo invadidos! Com um sorriso e um gesto de paz, o líder dirigiu-se ao povo, que já se pusera de pé alarmado. Calma, não se assustem, não desejamos fazer mal a ninguém. Temos fome, precisamos apenas comer alguma coisa. Apeou lentamente do cavalo, sem fazer gestos bruscos,
com tranquilidade. À medida que ele falava, os demais guerreiros se aproximaram, apeando também. Se vêm em paz, sejam bem-vindos, disse Alexei Grotienko, pai de Dmitri, o homem mais influente da vila. Sirvam-lhes. Os aldeões se apressaram a oferecer-lhes o que tinham: carne assada, pães, doces, tortas, frutas e quivás. O grupo, constituído de 2 dezenas de guerreiros, sentou-se e pôs a comer com voracidade. O silêncio era absoluto. Os moradores olhavam fixamente para os estranhos, sem saber que atitude tomar, paralisados, sem ação. O chefe, percebendo os olhares arregalados sobre eles e o clima de consternação geral, tirou uma perna de ave da boca e, apesar da voz máscula e forte, dirigiu-se aos músicos de forma amistosa. Por favor, voltem a tocar. Não tivemos a intenção de estragar a festa. Os músicos trocaram uns olhares entre si. Diante do pedido, que mais parecia uma ordem, recomeçaram a tocar temerosos. Para colocá-los mais à vontade, o chefe puxou conversa com um dos presentes. Aos poucos, o ambiente já mais calmo voltou a se animar. Após comer e beber, dando-se por satisfeito, o chefe levantou-se, dirigindo para onde estava a família de Boris. Inclinou-se perante eles e disse: Desejo prestar minhas homenagens à linda donzela que dançava quando aqui chegamos. Retirando um broche de rubis que prendia seu manto, estendeu a mão a Ludmila, que não sabia o que fazer. Ao ver o chefe dos cossacos, que se levantara e se dirigira à família de Boris, os demais pararam de conversar, curiosos para ver o que aconteceria. Pegue-o, é seu, um humilde agradecimento pelos belos momentos que nos proporcionou com sua dança, insistiu o cossaco. Boris fez um gesto de assentimento e Ludmila pegou o broche, agradecendo com uma ligeira inclinação de cabeça. Estava tão apavorada que não conseguia falar. Sem cerimônia, o estranho sentou-se na relva ao lado deles e indagou: Como é seu nome, bela jovem? Ludmila, senhor. Pela primeira vez, ouvindo-lhe a voz, ele se encantou como se tocado em suas fibras mais profundas. Depois, lembrando que ainda não se apresentara, desculpou-se. Perdoem-me a indelicadeza. Sou George Valinevich, mas todos me conhecem por Yuri. Eu e meus homens não comíamos há 2 dias e 2 noites. Não somos violentos. Viemos de uma região próxima a Omsk, onde estávamos combatendo inimigos de nosso povo, apenas respondendo às agressões e defendendo nossas terras. Yuri Valinevich dirigiu-se a Alexei Grotienko solicitando: Somos gratos pela comida e pela bebida. Contudo, ainda precisamos de mais uma gentileza. Poderíamos pernoitar nas imediações? Viajamos muito, estamos exaustos, e se nos permitirem, em qualquer lugar montaremos nossas tendas e amanhã mesmo iremos embora. O intendente trocou o olhar com os homens da vila, que cochicharam entre si. Depois fizeram um gesto afirmativo com a cabeça. Mesmo sem ter escutado o que os aldeões conversaram, Alexei sabia o que refletiam. Se os cossacos estavam bem armados, se eram homens acostumados a guerrear e tinham fama de ferozes, de que modo eles, gente pacífica, poderiam resistir-lhes? Então dirigiu-se ao chefe. Yuri Valinevich tem nossa permissão para pernoitar com seus homens em nosso território. Existe um local aqui perto onde poderão montar as tendas. Venha, eu mesmo mostrarei. Os mujiques, respirando aliviados, sentiam-se satisfeitos por resolver em paz essa questão tão delicada. Sentaram-se em torno das fogueiras, agora mais fracas, quase se apagando,
para trocar ideias, sem ânimo de retornar às isbas.